Olá, boa noite, turma da leitura compartilhada. Hoje eu vou fazer a leitura do resumo do capítulo 7, Fé, do livro O Corpo em Depressão, de Alexander Lowen. A importância da fé. Quanto a fé é importante? O homem consegue viver sem ela? Ele consegue sobreviver mesmo sem ela? Estas são perguntas que merecem uma atenção séria, uma vez que a sobrevivência do homem não está livre de dúvidas e sua vida não está livre do desespero. Mas o que é fé? Como todas as palavras, ela pode ser usada sem peso. É tão fácil dizer, aspas, você deve ter fé. É como dizer, você deve amar. Contudo, um momento de reflexão nos faz compreender que nem essas palavras, nem essas frases podem trazer qualidades essenciais à vida de uma pessoa. Então, fé em quê? Não sabia responder. Os psiquiatras geralmente não pensam em termos religiosos, e eu, em especial, relutava muito em fazer isso. Teria evitado a palavra se ela não tivesse surgido espontaneamente durante meu estudo da natureza da depressão. As pessoas pareciam ter tantas fés diferentes, contudo, apesar das diferenças, a pessoa com fé não fica deprimida. Enquanto a fé da pessoa for forte e ativa, manterá um movimento da vida que é o que o indivíduo deprimido não consegue fazer. Fui forçado à conclusão de que o paciente deprimido é uma pessoa sem fé. Ele não pensa sobre si mesmo dessa maneira. Como psiquiatra, eu o via como uma pessoa doente, alguém cujo funcionamento como ser humano está perturbado tanto no nível psicológico como no físico. Em qualquer caso, permanece verdadeiro que há uma conexão íntima entre a sua doença e a perda da fé. A importância dessa conexão torna-se evidente quando percebemos que estamos sendo testemunhas de um aumento da incidência da depressão, por um lado, e uma correspondente desilusão e uma perda de fé, por outro. São depressivos não por serem difíceis, mas porque nossa fé está progressivamente sendo corroída. Quando ocorre uma perda da fé, as pessoas parecem perder também o desejo e o impulso de se lançarem na vida, de procurarem suas extensões e lutar. Sentem que não há nada para buscar, nada por que lutar. E como os meus pacientes deprimidos, sua atitude extrema é: para quê? Esta perda, para quê? Acredito que importa pouco que Deus as pessoas venerem, que crenças tenham enquanto sua fé for profunda. O poder sustentador da fé não está no seu conteúdo, mas na natureza da fé em si mesma. Para o psiquiatra comum, essa explicação religiosa parece induzir um fator místico que não pode ser estudado ou controlado por meios objetivos ou explicado por princípios racionais e científicos. Sua relutância em empregar o termo é, portanto, compreensível. Mas essa relutância, tão evidente em Freud e outros atores psicanalistas, não nos deve impedir de examinar o papel da fé nas vidas humanas. Tentar compreender a relação do homem consigo mesmo e com seu mundo exige que não se deixe de lado o conceito da fé. O poder da oração está na fé da pessoa que a pratica. Costuma-se dizer que a fé é acompanhada de milagres. Veremos que há boas razões para essa crença. A oração não é a única forma de exprimir fé. Um ato de amor é uma expressão de fé, talvez o mais sincero que se pode ter. No ato de amor, abre-se o coração para o outro e para o mundo. Uma ação como essa, preenchendo a pessoa com uma alegria indescritível, também a torna vulnerável a uma dor profunda. Isso só poderá acontecer, no entanto, se ela tiver fé na humanidade comum a todo homem e na natureza comum de todas as coisas vivas.
A pessoa que não tem fé não pode amar, e a pessoa que não pode amar não tem fé. Os seres humanos têm vivido em comunidades sociais por milênios e, através dessa experiência racial, adquiriram fé no esforço cooperativo. Sem essa fé desaparecer, iremos para o caos. Se essa fé desaparecer, iremos para o caos. Apesar destes tempos atribulados, muitas pessoas têm uma fé interna de que as coisas irão se encaminhar bem no final. Acredito que essa fé na ordem dos processos da vida que mantém as pessoas em suas atividades cotidianas. Sem fé de que o esforço será recompensado, perde-se a motivação para agir. A necessidade não é um incentivo suficiente. Meus pacientes depressivos estão sobre as mesmas necessidades de funcionarem como todo mundo, mas isso não consegue movê-los. Desistiram. Na verdade, perderam a sua fé e se resignaram a morrer. A íntima conexão entre a perda da fé e a morte torna-se clara em situações de crise. As pessoas fortes têm fé e as pessoas que têm fé são fortes. Essa dualidade não pode ser separada, pois uma é o reflexo da outra. A fé de uma pessoa é a expressão de sua vitalidade intrínseca como ser humano, assim como sua vitalidade é uma medida de sua fé na vida. Ambas dependem da operação de processos biológicos dentro do organismo. Tanto para a sociedade como para o indivíduo, a fé é a força que sustenta a vida e a faz movimentar-se para diante e para cima. Portanto, é a força que relaciona o homem com o futuro. Quando se tem fé, pode-se ter uma certa confiança no futuro, mesmo que às vezes pareça que não há possibilidade de se realizar aspirações, esperanças ou sonhos. O fato é que a fé tem dois aspectos, um consciente e outro inconsciente. O aspecto consciente é conceituado como uma série de crenças ou dogmas. O aspecto inconsciente é uma sensação de confiança ou fé na vida que está subjacente aos dogmas, dando a imagem de sua vitalidade e significado. Sem entender essa relação, as pessoas irão considerar o dogma como a fonte de sua fé. Mas, enquanto a fé une, o poder divide. O declínio não é técnico, mas espiritual. Em um livro anterior, mostrei que a busca do poder limita a experiência do prazer, que, aspas, fornece a energia e a motivação para o processo criativo. O poder expande o ego, uma vez que engrandece o senso de controle, que é uma função normal do ego. Mas em indivíduos mais fracos, a sensação de poder pode facilmente inflar demasiadamente o ego, dissociando do ego os valores espirituais inerentes ao corpo. Isto inclui a sensação de união com um amigo e com a natureza, o prazer da reação. Mas em indivíduos mais fracos, a sensação de poder pode facilmente inflar demasiadamente o ego, dissociando do ego os valores espirituais e inerentes ao corpo. Isso inclui a sensação de união com um amigo e com a natureza, o prazer da reação espontânea, que é a base da atividade criativa, a fé em si mesmo e na vida. Uma vez que esses valores são inerentes aos processos vitais, pertencem à esfera do corpo e não à do ego. Há uma antítese entre esses valores e os que pertencem à função do ego. Os valores do ego são individualidade, controle e conhecimento. Através do conhecimento, conseguimos mais controle e nos tornamos mais individuais. Mas quando esses valores se tornam aliados ao poder e dominam a personalidade, tornam-se dissociados dos valores espirituais do corpo. Isso transforma o que seria a posição de um ego sadio numa posição patológica.
A antítese entre os valores do ego e os valores do corpo não precisa se tornar antagônica e culminar numa quebra da personalidade. Em virtude de sua relação em polos, os dois conjuntos de valores podem estimular e enriquecer a personalidade. Então, um homem que verdadeiramente é um indivíduo pode ser bem consciente de sua irmandade com os outros homens e da sua dependência da natureza e do universo. Seu controle refletirá a sua autopossessão. Possuir autocontrole não é controlado por ele como acontece com o indivíduo. Possuir autocontrole não é controlado por ele, como acontece com o indivíduo controlado pela neurose. E seus conhecimentos servem para fortalecer a sua fé na vida, não para corroê-la ou negá-la. O indivíduo real, em contato com seu corpo e seguro de sua fé, pode ter poder. Ele não subirá à sua cabeça porque não tem um papel significante na sua vida pessoal. O indivíduo pode tê-lo ou não. Ele o usará sem abuso. Por outro lado, a pessoa que acredita no poder e se apoia nele se transformará num demagogo ou semideus, que agirá apenas destrutivamente, não criativamente. O mundo está em um estado perigoso e desesperado atualmente, porque temos muito poder e pouca fé. Uma situação como essa só poderá resultar em duas coisas. Muitas pessoas ficarão deprimidas porque se sentem sem poder para realizar seus sonhos. Outras se rebelarão, tornando-se revolucionárias, usando violência para conseguir mais poder, para endireitar o que consideram injustiças sociais. Sua violência é um antídoto para suas tendências depressivas. Ficariam deprimidos se abandonassem sua maneira violenta. Violência e depressão são duas reações à sensação de falta de poder. Uma terceira é o uso de drogas e álcool. O drogado também contra-ataca a sensação de estar sem poder através dos efeitos narcóticos ou alucinógenos. Nenhuma dessas maneiras funcionará. Entretanto, nossa única salvação está na falta. Nenhuma dessas maneiras funcionará, entretanto, nossa única salvação está na fé. Pode-se dizer, então, que o homem ganhou uma nova fé. Fé na ciência ou na capacidade da mente pensante e inquisitiva para revelar todos os mistérios e superar todos os obstáculos? O fato é que muitas pessoas realmente acreditam na ciência e nas suas possibilidades, mas acreditar não é ter fé. Uma convicção está sujeita à verificação. A fé não exige verificação. Acreditar é um produto da mente consciente. A verdadeira fé é um assunto do coração. Um outro aspecto da nossa cultura em mutação é o crescimento da individualidade e o isolamento do homem comum. Individualismo e isolamento não são a mesma coisa, mas se movem por caminhos paralelos. Na proporção em que o homem se percebe como um ser único, ele se desliga dos laços que uniam a comunidade. Ele tem sido capaz de fazer isso tendo mais poder à sua disposição. Poder para se deslocar mais facilmente, comunicar-se de longas distâncias, ordenar serviços ou comprar o que necessita e assim por diante. Permanece dependente de sua comunidade como o homem primitivo era, mas não sente sua dependência. Não pensa em si mesmo como fazendo parte de uma ordem maior da qual depende a sua sobrevivência. Sabe que a comunidade está lá, mas a vê apenas como uma matriz para a sua realização pessoal. Fomos ensinados a não matar a galinha dos ovos de ouro, mas também nos dizem que os ovos de ouro estão aí para serem apanhados. Em uma sociedade que promove a filosofia de cada um por si, o senso de comunidade não existe como uma força potente.
É a única forma de expressão aberta a um indivíduo de massa em uma sociedade de massa. A individualidade verdadeira só pode existir em uma comunidade onde cada membro é responsável pelo bem-estar do grupo e onde o grupo é responsável pelas necessidades de cada um de seus membros. Em uma comunidade, a individualidade de um homem é determinada pelo seu valor pessoal para o grupo. Numa sociedade de massa, é o poder quem determina sua posição. Assim, a verdadeira individualidade é uma medida da participação da pessoa e não um reflexo de seu isolamento. Numa sociedade de massa, apenas o sistema é importante. Logo, qualquer pessoa pode ser substituída por outra. E o indivíduo de massa, esteja ele em cima ou embaixo da escala social, só é importante para si mesmo. Este sistema força as pessoas a se tornarem egoístas e se esforçarem para ganharem reconhecimento. A força que une as pessoas umas às outras não pode ser um interesse egoísta. Para ser eficaz, deve ser uma força que transcenda o self, ou ao mesmo este estreito aspecto do self que é chamado ego. Num recente workshop para profissionais sobre análise bioenergética, um participante disse que achava que a terapia seria a religião do futuro. O que ele queria dizer era que a terapia e a religião têm em comum um objetivo de dar à pessoa a sensação de pertencer, ter identidade, ser capaz de expressar e ter fé na vida. O egoísmo e a fé são diametralmente opostos. Um egoísta está interessado apenas em sua imagem. Um homem de fé está preocupado com a vida. Um egoísta se orienta em direção à busca do poder, pois quanto mais poder ele tiver, maior a imagem que poderá projetar. Um homem de fé se orienta em direção ao prazer de viver, e o prazer que ele obtém é compartilhado com as pessoas à sua volta. O egoísmo é uma crença na mágica da imagem, especialmente na palavra. Para um egoísta, a imagem é tudo, sua única realidade. Acredita profundamente no poder da mente consciente e identifica seu próprio ser com esses processos. A fé verdadeira é um comprometimento com a vida do espírito. O espírito que vive no corpo da pessoa, manifestando-se nos sentimentos e se exprimindo nos movimentos do corpo. Poucas pessoas podem ser caracterizadas como sendo totalmente egoístas, mas na nossa sociedade podemos encontrar mais pessoas do lado do ego do que do lado da fé. Nossa cultura, nossa educação e nossas instituições sociais favorecem a posição egótica. A tônica atrás de muitos anúncios é um apelo ao ego. A educação promove a posição egótica pelo seu grande, acredito, exagero na enfatização do pensamento abstrato. O pensamento abstrato tende a dissociar o indivíduo de seu ambiente, tanto humano quanto como natural. Evidentemente, deu ao homem o imenso poder que ele possui, mas isso foi dado às custas da fé. Os perigos que enfrentamos nessa redução insidiosa de nossa fé são de dois tipos. Para o indivíduo, colocam a ameaça da depressão, e para a sociedade, levam à desintegração das forças espirituais e comunitárias que embasam as instituições sociais com significado e relevância para as vidas humanas. Ambos são perigos do tempo presente, e a previsão é de que essa situação irá piorar. Que não podemos fabricar fé, nem é necessário explicar, uma vez que ninguém espera fé de uma máquina. Minha opinião de que ela não pode ser ensinada pode ser chocante. Parecemos acreditar fortemente no poder da educação, mas a educação não foi concebida para alcançar o coração das pessoas. Seu objetivo é instruir a mente e assim pode alterar algumas convicções sem afetar a fé da pessoa. Apesar da diferença entre acreditar e ter fé,
Os dois podem ser frequentemente relacionados. Apesar de acreditar ser um produto do pensamento e a fé ser um sentimento próximo ao do amor, a cabeça e o coração não precisam estar separados. O que se pensa pode estar diretamente relacionado com o que se sente, mas nem sempre é assim. Podemos ser objetivos em nossos pensamentos, dissociando-os deliberadamente do que sentimos. Da mesma forma, nossas verdades podem refletir nossa fé, mas não precisam necessariamente ser assim. Um homem que proclama sua fé em Deus pode ter pouca fé, por exemplo, diante do fato de que fica deprimido. Por outro lado, um ateu pode ser um homem com uma tremenda fé. Pode não acreditar em um Deus acima do homem que dirige seu destino, mas sua fé estará relacionada com a sua identidade, com o amor pelos seus companheiros e pela vida. Pessoas de fé podem ter crenças diversas, e pessoas com crenças iguais podem variar muito em sua fé. Muito frequentemente, as convicções são inculcadas por um processo educacional que se engana, assumindo assim que está ensinando fé, quando, contudo, uma verdade surge da experiência pessoal. Sem a influência de nenhum dogma, ela tem um impacto sobre a fé. O efeito da experiência sobre a fé pode ser positivo ou negativo. Será positivo se abrir o coração e negativo se fechá-lo. A fé surge e cresce das experiências pessoais positivas. Toda vez que alguém é amado, sua fé aumenta, desde que ele responda ao amor. Isso é o que eu aprendi com os meus pacientes deprimidos, cujas histórias pessoais mostravam uma falta de amor, especialmente na infância. Muitos acreditavam que eram amados, mas essa convicção havia sido frequentemente inculcada na criança, mas não correspondia a seus sentimentos. Uma convicção baseada no sentimento tem a qualidade da fé verdadeira. Biologicamente, a fé de uma criança é excitada e alimentada pelo amor e devoção de seus pais. Essa devoção amorosa confirma as sensações da criança de que o mundo é um lugar para os homens viverem com alegria e satisfação. Quando a consciência em desenvolvimento da criança se expande, ela devolve a devoção a seus pais, com sua própria devoção para com a maneira de viver e para os valores que ela representa. Então, no tempo apropriado, a criança, já como um adulto, irá passar essa devoção para seus próprios filhos, instilando neles uma reverência pelo passado e uma esperança no futuro. A reciprocidade do amor exige uma reverência pelo passado para equilibrar as expectativas com o futuro. Não podemos apenas olhar para a frente, devemos olhar para trás de onde viemos. Todo organismo começa sua existência individual retraçando os passos evolucionários que culminaram na sua espécie. A fé é uma qualidade do ser, de estar em contato consigo mesmo, com a vida e com o universo. É uma sensação de pertencer a uma comunidade, a um país e à terra. Acima de tudo, é a sensação de estar assentado no próprio corpo, na própria humanidade e na sua própria natureza animal. Ela pode ser todas essas coisas, porque é uma manifestação da vida, uma expressão da força vital que une todos os seres. E é um fenômeno biológico e não uma criação psíquica. As crenças podem ser facilmente manipuladas para servirem aos desejos do ego. Quando uma crença não tem suas raízes em uma fé verdadeira, não pode ser uma crença verdadeira. Não é uma mentira, na verdade. A pessoa pode acreditar nessa crença. Nesse caso, ela se torna uma ilusão. Em capítulos anteriores, dei alguns exemplos ilustrativos das ilusões nos meus pacientes deprimidos, às quais eles se agarravam com toda a força de suas mentes. Contudo, seus corações não estavam nessas crenças e opiniões, e apesar de todo o ar quente, palavras assoprado nesses balões para mantê-los cheios, o balão estourou. As ilusões despencaram, como toda ilusão acaba caindo, e meus pacientes ficaram deprimidos.
Não se pode eliminar a ilusão de uma pessoa oferecendo uma outra crença, porque esta, por sua vez, se transformará em uma ilusão a menos que esteja imbuída de fé. Não se pode eliminar a ilusão de uma pessoa oferecendo uma outra crença, porque esta, por sua vez, se transformará em uma ilusão a menos que esteja imbuída de fé. Para pegarmos um exemplo corriqueiro, consideremos as reações a todas as dietas que são propostas constantemente. Toda dieta nova evoca uma onda de entusiasmo e crença que dura até que a próxima apareça em cena. Então ela desaparece e a multidão se acotovela para entrar na nova moda. Enquanto dura o entusiasmo, a dieta parece realizar milagres. É estranho que as pessoas não percebam que o verdadeiro ingrediente miraculoso é o entusiasmo. Infelizmente, esse entusiasmo tem vida curta, como as últimas brasas de uma fogueira se apagando. Um entusiasmo consistente e duradouro tem o caráter de fé, e a fé pode fazer milagres, porque a vida faz milagres. O assunto principal, então, é como restaurar a fé perdida de uma pessoa ou de um povo. Isso não é feito facilmente e não tenho soluções fáceis para esta questão. Não se pode ensinar fé. É como ensinar amor, que soa muito bonito, mas é apenas um murmúrio ao vento. Não se pode dar fé a uma outra pessoa. Pode-se compartilhar da fé com outro na esperança de que uma faísca vá avivar as brasas do outro espírito. E pode-se, como psiquiatra, ajudar uma pessoa a recuperar a fé, tentando descobrir por que ela se perdeu. Isso, evidentemente,